Oi? Podemos ir? A câmera tá certa? Eu não me movimentei muito? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estratégia e Dinheiro do Negócio. Eu sou Taiguara Gonçalves, diretor financeiro sob demanda, e estou aqui com meu parceiro Sérgio Sorrentino. Oi, pessoal, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui, do Executivo do Negócio. Sou da VP Advisor, consultoria empresarial de negócios, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que talvez ajude bastante. E aí eu quero perguntar uma coisa para você, Thay, pela sua experiência. Muita empresa vende bem, mas ainda assim fica pressionada por caixa. Ou seja, consigo vender, tenho a estrutura de vendas, estou tudo acompanhando lá o que eu preciso, e ainda assim tem essa pressão por caixa. O que que você acha que acontece para que esse tipo de coisa aconteça nessas empresas, Thay? Legal, muito bom. Bom, sempre são vários fatores que influenciam uma determinada situação, mas ter uma boa venda e ter o caixa pressionado, em geral, ele pode ter duas grandes origens aí. A primeira origem é o chamado ciclo operacional. O que que isso significa na prática? A diferença de tempo entre você pagar as suas contas e receber as suas vendas. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui de uma rede de varejo que fica bem fácil. Eu tenho que comprar produto para vender. Uma Uhum. loja de sapato compra sapato e vende sapato. Então, se ela faz todas as compras dela à vista, né? E ainda deixa lá os sapatos no estoque durante 15 dias até vender. E daí ela vende em 3 vezes no cartão de crédito, ou seja, na média ela leva 60 dias para receber, ela tem um ciclo operacional de 75 dias. Então ela está tirando o dinheiro do caixa para comprar estoque e só vai receber daqui a 75 dias essas vendas. Então essa pode ser um problema, um desafio de que a empresa está vendendo bem, mas está Tá. faltando caixa. Um segundo desafio que é muito parecido, ou atrelado ao primeiro, é a questão de margem de lucro do produto vendido, né? O que que acontece? Em geral, às vezes a gente está vendendo um produto que não dá margem, ou está dando margem negativa, ou a gente está precisando liquidar estoque, dando desconto, e aí não está fechando a conta. Mesmo que o ciclo operacional Mesmo ele que o se ciclo seja encaixe ou seja positivo, positivo. ainda assim a conta pode não fechar porque eu estou vendendo produto que não entrega lucratividade para o negócio. Eu, a- Então, eu acho que nessa questão da margem fica um pouco mais fácil da gente tangibilizar, porque, porque é claro, o que você acabou de falar. Ok, eu comprei um produto por 10, se eu vender ele por 11, eu vou estar tendo uma margem de 1. Tô sendo bem simplista aqui. perfeito. Mas se eu tiver que liquidar o estoque, eu vou vender ele por 9, então eu vou ter uma margem de menos 1, vamos falar assim. E eu sei que eu vou estar tendo prejuízo com aquele produto. Exatamente. Então, quanto Mas mais eu vender, maior é o prejuízo que eu vou ter. sim, mas aí se for uma decisão estratégica de você simplesmente, ó, precisamos liquidar esse produto porque acabou e a gente vai, promoção de verão, já que você falou de loja, de varejo, né? Uma blusas de inverno que, por exemplo, entrou uma nova estação, provavelmente eu vou querer tirar o que eu tenho no estoque, então é uma forma também de eu liquidar ali o que eu tenho. Mas eu queria aprofundar um pouquinho melhor nessa questão do ciclo operacional, porque isso é uma coisa difícil das pessoas tangibilizarem, eu acredito. Eu acho que o nosso público aqui é um pouco mais difícil de ver, e não é porque as contas são difíceis, porque você acabou de falar que, ó, compro com 30 dias e tal, mas eu acho que as contas são fáceis de fazer. Mas eu acho que é uma questão conceitual de entender o que que é esse ciclo operacional, né? Você consegue detalhar um pouquinho melhor? Eu sei que você já falou, Não, claro. eu sei que você já comentou. Não, acho que dá sim. O que a gente precisa ter em mente aqui é o seguinte: no mundo ideal, para cada negócio, você precisa pagar as suas contas depois que você tem dinheiro. Então você paga,
só depois que você tem dinheiro. Então seria, por exemplo, eu negociar com o fornecedor, em vez de eu comprar à vista, eu vou pagar com 60 dias e Exatamente. receber com Eu 30. ia dar o exemplo da uma das empresas mais famosas do Brasil, Ah, que é a Ambev. tá. A Ambev hoje, que faz a 180 dias. cerveja, 360. 360? Não tem nada que você venda para a Ambev hoje que você vai levar menos de um ano para receber. Isso. Eu posso falar para você que eu tenho experiência lá. Eu trabalhei Você lá, trabalhou inclusive. lá, inclusive. No É, seu tempo era isso. 180, agora No é meu só tempo mais era barato. 180, tem razão. Pode ser, pode ser. Eles dobraram o prazo. Então, ou seja, no caso deles, por exemplo, tudo que eles forem pagar, eles já venderam e já receberam. O dinheiro já entrou no caixa. Isso é interessante porque é uma explicação de. É exatamente o modelo de trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Exatamente. Trabalhar com o dinheiro mais barato que existe, que é o dinheiro do cliente, né? Porque trabalhar com o dinheiro dos outros também é trabalhar com o dinheiro do banco, mas o Sim. dinheiro do banco Ah, custa não, não, juros, sim, sim. Sem né? juros, né? Sem juros. Exatamente. Então você trabalha sem juros e ainda rendendo juros em cima. Claro, né? Aqui eu peguei o exemplo mais extremo, de uma empresa que é um gigante, né? No seu negócio, dificilmente você vai conseguir um prazo como esse. Mas seguramente você vai conseguir uma negociação de prazos de pagamento com o seu fornecedor. E aí é outra pegadinha que às vezes acontece que tira dinheiro do caixa. O fornecedor também quer receber logo. Aí ele fala: não, me paga à vista que eu te dou um desconto. E você está olhando, pensando no desconto. Você olha e fala: pô, o desconto é uma coisa boa. E é. Só que se esse desconto não compensar o efeito financeiro, o custo de você pagar essa conta antes, você está perdendo de novo. Então, os empresários precisam ter esse cuidado de entender. Às vezes é melhor eu comprar a prazo e abrir mão de um determinado desconto, pela vantagem de que eu só vou pagar aquela conta depois que eu tiver vendido e recebido. Mas isso ele tem que ter bem claro o fluxo, né, do ciclo operacional dele, para ele poder identificar se vale a pena, por exemplo, ter 5, 10% de desconto num pagamento à vista. E se for o caso, ele até talvez buscar um outro tipo de financiamento para arcar com aquilo que seja mais barato do que ele está tendo de Sim, benefício para poder manter o ciclo operacional dele, né? com certeza. Mas ele precisa ter isso rastreado, precisa ter isso bem estruturadinho para que não tome um prejuízo financeiro, no caso, com relação ao ciclo operacional, né? Sem sombra de dúvidas. E esse, de alguma maneira, passa por um dos maiores desafios na área financeira de qualquer empresa. Muita empresa é capaz de fazer o planejamento do seu orçamento, Tá. né? Ou seja, imaginar quanto que ela vai vender, qual vai ser o faturamento, quais vão ser os custos e a despesa que ela vai ter ao longo do ano. Mas é muito difícil, e as empresas negligenciam porque é difícil, a projeção de fluxo de caixa. Tá. Ou seja, entender que para vender é, um celular hoje que eu vou receber daqui a 30 dias, quando é que eu tenho que comprar esse celular? Quando é que ele tem que estar na minha loja? Quando é que eu tenho que pagar? E a partir daí, então, tomar as ações. Mas isso é necessário. Hum. Ah, mas eu não sei quando é que eu vou receber. É sempre a resposta mais comum de ouvir, né? Sim, você não sabe, mas olhando para o passado, geralmente a gente consegue ter uma boa estimativa, né? E alguém já falou, um homem muito sábio, que se você souber 80% de certeza, você pode tomar a decisão. Vilfredo Paredo, Vilfredo Pareto, exatamente ele, economista italiano do século XVIII, economista italiano XIX, acho. Frei, né? Olha só, o pessoal diz que a fé e a ciência andam separados. Há Já lá no século controvérsias, XIX, há a controvérsias. gente vê a fé e a ciência das finanças Agora, ligadas aí. agora tem uma coisa interessante, né, Thay, que pela experiência que eu tenho aí de passar por várias empresas, tanto do lado de fornecedor quanto do lado de comercial e tal, fica claro uma estrutura que pode ser feita para melhorar o ciclo operacional, que é o quê? Quantos de nós já não entramos numa empresa e falamos assim, ó, o meu pagamento no máximo é 30 dias. Então, quando você passa a fornecer para aquela empresa, você já recebe o procedimento do cara, ó, eu vou te pagar com 60 dias.
Então já fica definição de um procedimento operacional ali na área de finanças, óbvio, devidamente estruturado, estudado e mostrado tudo que precisa ser feito. Eu defino que eu vou pagar, meu fornecedor eu pago com 60 dias. Você deu o exemplo da Ambev, que paga com 360, mas eu vou definir que eu vou pagar os meus fornecedores com 60 dias, definir que eu só vou pagar os fornecedores a hora que entrar uma nota fiscal assim, 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 tem que mandar para esse endereço, tem que mandar para esse cenário. Então, é uma forma de você padronizar esse negócio e garantir o seu fluxo de caixa, Sem sombra de o seu dúvida. ciclo operacional. E não só isso, na hora que eu receber as vendas, eu posso, por exemplo, definir que eu só vendo com, no máximo, cartão de crédito uma, duas vezes, três vezes. Por quê? Porque você está limitando em função do seu ciclo operacional. E aí uma decisão dessa pode te ajudar nesse cenário de caixa, né? E quer ver um exemplo prático muito interessante que ninguém faz no varejo, nem as grandes redes, em relação a isso, é ter uma orientação para a pessoa que está lá no caixa fazendo a venda. Se você for comprar qualquer produto hoje no varejo, numa loja de shopping, você vai chegar no caixa e a pessoa vai te falar assim: o senhor quer parcelar em até 3 vezes? A sua compra dá direito a parcelar em até três. Porque a política, por exemplo, é que parcela mínima de R$ 50. Então você comprou 150, você tem direito. Por que que ela está te oferecendo um parcelamento se você não pediu? É uma coisa interessante que eu vejo, eu gosto muito de usar alguns exemplos que todo mundo conhece. Vocês já devem ter ouvido falar do McDonald's. Sim, claro. Vocês sabem que só com uma Eu gosto pergunta. bastante, viu? Gostamos então. Você sabe que com uma pergunta que os atendentes são treinados a fazer em todas as compras, que você deve ficar irritado com essa pergunta, eles faturam 60, 70, 80% mais. É batata grande por mais Um tanto real. real. Com essa pergunta. Então, olha a importância de você ter o treinamento muito bem feito na ponta. Então, com essa pergunta, eles ganham muito dinheiro, né? Bom, a gente falou um pouco sobre o ciclo operacional. Eu quero entrar num outro ponto para a gente poder falar. A gente falou de margem superficialmente, entendendo a margem, mas aonde que você enxerga que, por exemplo, tem ineficiência? A gente falou um pouco do ciclo operacional. Eu acho que está um pouco mais claro essa Uhum. conversa, tal, né? Mas eu queria entrar um pouco na margem, entendendo o seguinte: aonde que você enxerga que tem aí ineficiências dentro da margem, para que também o nosso pessoal aí que nos assiste possa talvez entender um pouco melhor aonde que ele pode estar tendo problema e para onde que ele pode estar melhorando com relação a também a margem. A gente deu vários exemplos aí do outro lado, né? Mas e com relação à margem? O que Não, que você legal. enxerga? Eu acho que, mais uma vez, é planejamento e estratégia olhando para os efeitos em finanças, né? Finanças nunca é o fim, mas é o meio que enxerga muitas vezes e que traz o resultado no final do dia. Vou pegar o próprio exemplo do McDonald's que você trouxe. Não adianta só as empresas, às vezes, terem como meta, como objetivo, aumentar o faturamento. Ele precisa aumentar o faturamento, muitas vezes, em produtos que entregam uma margem de lucro maior. Então, quando o McDonald's oferece mais uma batata grande por R$ 1, você pode ter certeza que aquela batata, aquela diferença de batata, custa ali para o McDonald's 10 centavos no máximo. Então ele está tendo uma margem Ele de está 90% uma margem de naquele item, 90% sobre naquela aquele diferença. item ali, aquela diferença. Ou seja, ele está vendendo R$ 1 a mais e ganhando 90 centavos. Ao passo, talvez, que se ele te oferecesse um outro Big Mac, que ia aumentar em R$ 20 a venda, ele não tivesse 90 centavos de margem num Big Mac a mais e dificilmente quem comprou um Big Mac compra dois, É, né? Então, é entender o que é o que a gente chama tecnicamente de mix de produto, é aí que eu ia né? perguntar disso. A gente precisa entender como é que, porque todo negócio não vem de uma coisa só, ele vem de uma série de produtos. Então, a empresa precisa entender cada produto, qual é a margem de lucro que entrega. E aí entender qual estratégia eu vou adotar para fomentar a venda daquilo que entrega uma margem de lucro maior, Então, sem matar a galinha dos ovos de ouro. então, pensando assim, vamos voltar no exemplo, que eu gostei, tá chegando na hora de a gente comer, eu gostei do exemplo. Talvez, então, por isso que, em vez de comprar um Big Mac,
eu compro o número um. É isso? Talvez tenha um mix ali de produto que, olha, eu vou colocar aqui um pacote, porque é mais interessante, o preço vai ficar melhor, só que o preço fica melhor para o cliente que está consumindo. E talvez para o Mac seja interessante, por quê? Porque eu tenho uma margem melhor vendendo os três produtos juntos, certo? Exatamente. Exatamente. No Brasil, você ainda tem um ingrediente a mais que é o efeito tributário em cima de cada um dos itens, mas Ah, sim, isso é importante, né? que é um dado super importante. Mas como o número um é vendido no Brasil, nos Estados Unidos, na França, então a estratégia para o mix de produto é a mesma, porque justamente isso. Provavelmente batata frita tem margem melhor do que só lanche. Provavelmente, se você adiciona um refrigerante, você aumenta a margem geral. Então, ao oferecer tudo isso, você apresenta para o cliente uma vantagem, porque se ele pedisse individualmente lanche, batata e refrigerante, ele iria pagar mais do que comprando Sim, o número um. é mais caro do que É mais comprar o caro do que número, comprar o né? número um. E por outro lado, então o cliente tem a percepção de que ele tem uma vantagem. E você aumenta o faturamento em produtos que têm margem melhor, entrega um Legal. resultado melhor. Aqui um parênteses sobre isso. Eu acho muito interessante que eu adoro a padronização do McDonald's. É uma coisa incrível. Eu já comi McDonald's em alguns países do mundo pelo número um, como você deu o exemplo. E a padronização deles é sensacional. É o mesmo sanduíche, do mesmo jeito, com o mesmo gosto. É uma coisa que é para ser pensada aí nesse sentido de como é que eles conseguem manter essa padronização globalmente, né, nesse sentido. Mas isso é um outro episódio para a gente conversar sobre isso. Esse, Eu acho que assim, a gente falou de ciclo operacional e bastante de margem, né? E queria, para finalizar aí, caminhando para o final, o que que você vê? Porque uma empresa, um empresário que consegue administrar isso de uma forma coerente, ou seja, consegue entender o ciclo operacional, talvez definir os procedimentos, talvez estruturar a margem de lucro com relação ao mix de produto, ou saber que, ó, eu estou tomando prejuízo nesse produto aqui, que a gente já falou sobre por quê, porque eu preciso tirar esses produtos do mercado, mas eu preciso tirar daqui, né? Mas você vê que ele está administrando bem essa questão não só, não do dinheiro, mas reflete diretamente no dinheiro, né? Porque a gente falou de administração da gestão de fornecedor, o relacionamento com o cliente, o próprio relacionamento com compras, o que que eu vou comprar, que tipo de produto, com a produção, a gente falou muito do McDonald's. Então você vê que tudo isso está relacionado. Um empresário que consegue fazer isso, o que que você vê que ele tem de diferencial dos outros? Qual que é os pontos positivos, vamos falar assim, para que ele que tem, quando ele consegue fazer essa gestão efetiva, integrada de finanças, operações e tal, qual que é o diferencial desse cara? eu acho que o diferencial dele para ter sucesso nesse processo é disciplina, né? Às vezes as pessoas, e a gente aqui no Brasil, tendemos a achar que, a gente tende a achar que finanças é algo muito complicado. É lógico que tem um monte de regra, tem algumas dificuldades, etc., mas né, no simples que importa, Não sei o que é, importa. é um papel de pão somando um mais um igual a dois, né? O ponto é que é necessário ter disciplina para olhar todas essas coisas, para cuidar de todas essas coisas com recorrência, né? A minha experiência mostra que muita gente, quando é alertado para a importância disso, durante o primeiro mês subsequente, ele fica um obcecado por cuidar de todos os detalhes da operação. No segundo mês, ele já começa a perder um pouco a motivação. No terceiro mês, ele voltou para o modelo anterior, que no máximo está preocupado com as métricas de vendas aí. Então, esse é o grande aspecto. Mas o ponto aqui, a mensagem que eu quero deixar para o nosso espectador, e até no meu livro eu trago esse case real, é de que se você mantiver a constância ao longo do tempo, de entender o mix de produto que você precisa vender, posicionamento de margem que você tem que ter, e não se deixar também corroer por um inimigo invisível, que é o tempo de produto em estoque, ou o excesso de estoque, até você vai ter sucesso.
E às vezes em um ano você pode virar, transformar completamente os resultados do teu negócio. E aí sair daquilo que a gente falou no começo, de uma empresa que fatura bem e não tem caixa, para uma empresa que agora fatura bem e E conte tem tem lucro, conexão. tem caixa e está entregando lucro Legal. para os sócios. Bom, gente, a gente está chegando aqui final de mais uma conversa que a gente teve hoje explicando um pouco essa questão do fluxo de caixa e do relacionamento do fluxo de caixa com uma empresa como um todo e como ele pode vender bem e ter um caixa saudável dentro da organização, né? Então, peço aí que vocês estão assistindo a gente, se inscrevam aqui no canal, acompanhem a gente nas redes sociais, nossas redes sociais vão estar aqui também na descrição. E é isso, gente. Obrigado por hoje. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.